Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Nessa oportunidade, nós estaremos vendo a lição de número 12 da nossa revista, Tempo e Dinheiro. Nosso texto base é a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículos de 25 a 32. Pause o vídeo, encontre o texto e retorne para juntos fazermos essa leitura e também essa meditação. Diz assim o texto: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A nossa lição de hoje trabalha a respeito do tempo e do dinheiro e de como essas duas coisas interferem diretamente no nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Um certo pensador certa vez disse que onde você emprega ou gasta o seu dinheiro, o seu tempo, é onde está a sua prioridade. E por isso eu inicio perguntando a você: onde se encontra a sua prioridade? Onde você tem investido a maior parte do seu tempo e a maior parte dos seus recursos? Onde está a sua prioridade? E nessa oportunidade nós veremos sobre como a compreensão correta da utilização do nosso tempo e a aplicação dos nossos recursos pode nos beneficiar no relacionamento com Deus e beneficiar o nosso relacionamento para com os nossos próximos. E nós veremos algumas orientações a respeito disso, começando aqui a respeito de como essa epístola de Paulo aos Efésios, nesse capítulo 4, do 25 ao 32, nos ensina a respeito de sermos membros uns dos outros, ou seja, a ideia de nós começarmos caminhando uns com os outros. A primeira orientação que nós temos é como o dinheiro e as pessoas têm valores diferentes e como nós devemos enxergar aquilo que de fato é mais valioso. Pare e pense. Quando é que um ladrão mostra a completa transformação? Porque o versículo 28 apresenta um ladrão que roubava e parou de roubar. Muitos vão dizer, o ladrão mostra a transformação quando ele parou de roubar. Mas o texto nos mostra que o ladrão, ele demonstra que se arrependeu e que deixou realmente a vida de roubos quando ele para de roubar, quando ele começa a trabalhar e começa a ajudar o próximo. Observe que o entendimento é exatamente o que o apóstolo Paulo apresenta um pouco depois, a respeito de nós nos despirmos do velho homem para vivermos o novo homem. Essa compreensão se encontra do capítulo 4, no versículo 17, até o versículo 24. Nós podemos perceber como isso nos capacita a vermos que o despir de nós mesmos significa abrir mão de muitas coisas que nós achamos importantes, mas Deus nos ensina que não é bem assim. Por isso, é preciso que parte do que eu recebo, parte dos meus recursos, sejam destinadas a ajudar outras pessoas. Como que eu entendo isso? Nós fomos abençoados por Deus com muitas bênçãos em Cristo Jesus, mas de forma material, nem todos nós fomos abençoados da mesma forma, justamente para nós podermos suprir as necessidades uns dos outros. É importante que nós compreendamos isso, meus queridos, porque Deus nos chamou para servirmos a Ele, glorificarmos a Ele, e também para nós estarmos servindo uns aos outros. Não significa que nós somos obrigados moralmente a pegar tudo que a gente tem e deixar a nossa família passar necessidade para acudir outra pessoa. Mas significa que se as nossas posses nos permitem, nós temos sim o dever, enquanto cristão, de estarmos ajudando outras pessoas que não estão tão afortunadas como nós. Não significa tirar da boca da nossa família para dar para outra pessoa ou para outra família. Mas significa que se eu tenho a ponto de suprir a minha família e posso ajudar outra pessoa,
é meu dever moral enquanto cristão estar investindo parte do meu dinheiro, parte do meu patrimônio, parte dos meus recursos em relação a isso ou com este propósito. Por isso, você sabe que uma pessoa é generosa, de fato, como a palavra de Deus apresenta, quando ela está disposta a investir os seus recursos no reino. Quando ela está disposta a usar o que ela tem de material para suprir as necessidades dos irmãos da fé e das pessoas ao seu redor. A gente percebe isso quando a gente observa as pessoas colocando Deus acima de todas as coisas realmente, não vinculando o coração ou colocando no coração o desejo pelas coisas materiais. É importante nós entendermos também, meus irmãos, que não significa que nós, enquanto cristãos, somos uma espécie de ONG, onde as pessoas que não querem nada com a vida vêm e nós temos que tirar tudo que nós temos para suprir as necessidades dessas pessoas. O entendimento do apóstolo Paulo é que nós, enquanto cristãos, temos que suprir as necessidades uns dos outros e aqueles ao nosso redor que não têm condições e se esforçam para ter, mas mesmo assim não têm, nós temos que prover ajuda para essas pessoas. Isso é um entendimento que começa lá no Antigo Testamento. Quando nós olhamos a respeito do entendimento do dízimo ou o fundamento do dízimo, nós percebemos que é uma instrução do Senhor de reservar 10% de tudo o que nós recebemos para servir para a manutenção da casa do Senhor e para amparar o órfão, a viúva e por aí vai. É um meio de garantir que não haja miséria entre o povo de Deus. Tanto que é constrangedor para nós, enquanto cristãos, termos luxo e o nosso irmão viver na miséria. Não é que é errado você ter e possuir patrimônio, possuir bens, fruto do seu trabalho, do seu esforço. Mas é errado você ficar apegado a isto e não ter condições de dispor de alguma coisa para ajudar uma pessoa que precisa, que realmente se esforça para conseguir sustento e muitas vezes não consegue. Não é vergonha nenhuma nós precisarmos de ajuda, mas é vergonha nós termos condições de ajudarmos e negarmos simplesmente porque o nosso coração está muito apegado às coisas materiais. Por isso é muito importante nós entendermos que quando Jesus vem, ele não vem para revogar o dízimo. Ele vem, na verdade, para nos salvar, como nós sabemos, mas em relação ao dízimo, ele vem para estar ensinando qual é o propósito da utilização desse recurso. Quando nós vemos lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 42, Jesus quebra muito do paradigma da igreja ou da comunidade daquele período, onde eles entendiam que era apenas para o sacerdote, era apenas para, de alguma forma, estar beneficiando o templo. Ele vem para apresentar que é para cuidar dos outros e, principalmente, cuidar dos pobres, dos necessitados em relação a isso, com os nossos recursos. Isso é muito importante porque nós vemos que praticar a justiça e o amor é tão importante quanto você dizer que ama a Deus. Se você ama a Deus, como nós vemos nos evangelhos, se você ama a Deus, mas não tem a capacidade de se voltar ao seu irmão para ajudá-lo, você está falhando diante do Senhor. Você está deixando a desejar diante do Senhor. Mais uma vez eu friso, não é você tirar da sua família para dar para outra família. Não é desvestir um santo para vestir outro. Mas é você utilizar parte do que Deus tem te dado para abençoar outras pessoas. E isso não é errado de forma alguma. Pelo contrário, é incentivado em toda a Escritura. Tanto que quando a gente olha a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, de 1 a 15, a gente percebe algumas orientações a respeito disso, de como nós podemos observar a utilização do dinheiro e de prioridade em relação às coisas do Senhor. Tanto que eu te peço, pause esse vídeo, mais uma vez, encontre o texto de 2 Coríntios 8, de 1 a 15, e volte para estarmos juntos meditando mais nessa porção da Escritura. Além do que nós já vimos em Efésios, vermos também agora em 2 Coríntios. O texto, ele diz da seguinte maneira, 2 Coríntios 8, de 1 a 15. O texto ele é bastante contundente, porque ele vai colocar um pessoal em uma condição não tão boa, servindo as pessoas que precisavam também. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Esse texto é um texto bastante conhecido, que trata a respeito de Paulo falando à igreja de Corinto, a respeito das doações, das ajudas que ele recebeu das igrejas na Macedônia, que era uma região pobre e que tinha muitas necessidades. E através disso nós vamos aprender a respeito de como o dinheiro não deve ser o rei, o imperador, o imperativo sobre as nossas vidas, mas, acima de tudo, o compromisso com o Senhor. E para isso, nós temos a doação dos macedônios e algumas perspectivas em relação a isso. Começando aqui, letra A, uma oferta sobrenatural do Espírito. O apóstolo Paulo vai colocar que a forma com a qual eles estavam sendo abençoados era fruto do tratamento que Deus estava dando aos corações dos macedônios. Nós compreendemos que o apóstolo Paulo não está cobrando a ajuda dos coríntios. Ele está informando que pela graça do Senhor nós devemos confiar que, ajudando, Deus não vai nos deixar faltar de forma alguma. E a prova disso para ele é exatamente como Deus estava suprindo essa região pobre, mesmo eles estando muitas vezes deixando de ter o básico para ajudar outras pessoas. Ele não coloca como um mandamento, ele coloca como uma instrução, como um pedido de ajuda para os necessitados. Letra B, dádivas surpreendentes. Os macedônios, eles deram de forma contrária ao que o mundo nos ensina, porque o mundo nos ensina que nós devemos dar o que sobra, né? É o que nós não temos utilidade ou não tem alguma finalidade em nossas vidas. O apóstolo Paulo mostra que os macedônios, eles na verdade demonstraram sua generosidade com alegria. Eles não estavam apegados ao que eles iriam perder, mas no que as pessoas ajudadas iriam ganhar. Isso é uma diferença muito grande para as nossas vidas, porque o mundo nos ensina que nós devemos ter o máximo e o outro, problema dele. O outro realmente é problema dele, é ele, Deus, e ele que se vire para arrumar algum tipo de sustento. A palavra de Deus nos mostra aqui, meus irmãos, que o cristão, ele não deve negligenciar as pessoas ao seu redor que têm necessidade. Não significa que você deve ser como um braço do governo para amparar as pessoas e não ter o básico para a sua família. Mas significa que se você tem posses que te permitam isso, faça, e faça com alegria, porque isso faz com que as pessoas vejam que você é uma pessoa generosa e uma pessoa que entende que a graça do Senhor é tamanha sobre a sua vida, a ponto de você poder se dispor de bens materiais para ajudar outras pessoas menos afortunadas. O que nós temos aqui é um contraste muito assombroso, porque a gente espera que as pessoas ricas vão ajudar, mas aqui nós estamos vendo as pessoas necessitadas, de uma região necessitada, ajudando pessoas mais necessitadas. Isso a gente pode olhar de forma material e a gente pode olhar também de uma forma emocional. Quantas vezes, passando por dificuldades emocionais, problemas emocionais, nós somos usados por Deus para ajudarmos outras pessoas que estão em situações bem piores que nós. Por isso o apóstolo Paulo coloca aqui que o contexto de falta de recursos da Macedônia não foi usado como desculpa para essa igreja ou essas igrejas
não ajudarem as pessoas necessitadas. Por isso, nós podemos entender a instrução de que Deus provê o recurso para nos ajudarmos e Deus provê para que nós, uma vez que ajudamos o nosso próximo, não venhamos a ficar sem a devida atenção, a devida providência do Senhor sobre nós. Letra C. Dádivas como sacrifício. No versículo de número 3, o apóstolo Paulo, ele mostra que os macedônios estavam dando muitas vezes acima das suas posses. Mais uma vez, ele coloca que não é uma obrigação, ele não coloca como mandamento, como uma ordem, mas como um princípio de nós visarmos o bem do outro e entendermos que se podemos abrir mão de alguns confortos para fazermos isso, isso é bem salutar, é bem saudável para o nosso relacionamento com essas pessoas. Por isso, a maioria de nós, ao contrário do que os macedônios fizeram, colocaria um limite em nossas doações, em nossas ajudas. Mas não os irmãos da Macedônia. Eles estavam dispostos a pegar tudo que eles tinham para suprir as necessidades dos outros. Nós estamos caminhando para uma perspectiva de possível miséria no mundo, numa escala bem grande, em razão da crise econômica que está sendo fomentada por causa da pandemia do coronavírus. E nós, enquanto cristãos, devemos estar preparados para, no eventual quebra financeira do mundo, podermos alcançar e sustentar os nossos irmãos da fé. E, se possível, os de fora também, mas de forma primordial, os nossos irmãos da fé. É por isso que é um tempo de nós começarmos a pedir a Deus para preparar os nossos corações para não ficarmos apegados às coisas materiais, mas dispostos a ajudarmos a quem necessita de fato. Letra D. Dádivas espontâneas. O versículo de número 4, ele coloca uma coisa que deixa a gente muito constrangido. Se você não ficou, eu vou te mostrar de novo, porque você deve ficar muito constrangido. Os macedônios, como eu já mencionei, eles eram de igrejas na Macedônia, uma região bastante pobre ou carente nesse período, e eles não tinham muitos recursos. E ao contrário do que a gente pode imaginar, eles não fizeram corpo mole diante das necessidades e da ajuda que eles poderiam dar. Pelo contrário, eles imploravam, eles rogavam, eles estavam pedindo muito, insistindo muito para que pudessem participar do sustento dos santos. Meus irmãos, isso aqui deixa a gente muito constrangido, porque às vezes a gente tem tanto e não faz esforço nenhum para ajudar. E esses irmãos aqui não tinham muitas vezes o básico e queriam muito participar do sustento dessas pessoas, participar do sustento dessas pessoas menos afortunadas em relação a eles. Isso aconteceu de forma espontânea. Eles não foram cobrados a fazerem isso. O Espírito Santo de Deus tocou no coração deles e eles se sentiram motivados a estarem fazendo isso de forma espontânea. Não era uma cobrança, era de forma espontânea a ajuda deles. Eles estavam implorando para que o apóstolo Paulo os permitisse ajudar, os permitisse participar do sustento dos santos. Por isso, nós vemos aqui que a ideia de solidariedade, a ideia de companheirismo, a ideia de hombridade e de estarmos ombreando uns aos outros, faz com que nós percebamos que Deus nos chamou para nós amarmos Ele acima de todas as coisas e amarmos o nosso próximo, não os nossos bens. Por isso, se os nossos bens nos impedem muitas vezes de amarmos verdadeiramente o nosso próximo, é porque o nosso coração está nas nossas posses e não no amor a Deus e ao nosso próximo. É coisa de a gente parar e pensar um pouquinho, né? Parar e analisar com cuidado. Portanto, nós vemos nessas 4 orientações sobre como os macedônios fizeram para entendermos como que nós precisamos proceder também. Como o apóstolo Paulo colocou, não é uma ordem, não é um mandamento, mas é um princípio. Se você pode abrir mão de parte do seu conforto para ajudar uma pessoa que não tem o que comer, faça. Se você tem condições, às vezes, de chamar alguém para tomar uma refeição com você, por mais que vai diminuir a quantidade que você irá ingerir, faça. Entenda que não é uma ordem, é um princípio. Se você pode, faça. Se você não se sente confortável, peça a Deus para te capacitar a no futuro próximo estar confortável, estar realmente ambientado com a ideia de estar usando o que você tem para servir a Deus, alcançando as outras pessoas. Usando o que você tem para abençoar outras pessoas. Terceiro ponto que nós temos aqui, a doação de Jesus. Paulo ele vê uma ligação entre a generosidade radical dos macedônios e a rica dádiva que receberam de Cristo. O que ele coloca aqui? Ele coloca a ideia de que os macedônios estão fazendo isso
não é porque eles estão esperando uma recompensa da parte de Deus. Longe disso. Eles estão fazendo isso porque eles entendem que receberam muito além do que eles deveriam receber. Eles receberam muito mais do que mereciam da parte do Senhor. Isso é importante para nós percebermos que o fundamento do apóstolo Paulo não é o mesmo de muitas religiões ascéticas que colocam que a pobreza é uma virtude a ser admirada e exercitada, porque se você for muito pobre aqui, você vai ser muito rico no céu e por aí vai. Não é isso. O apóstolo Paulo está colocando que essa generosidade dos macedônios é fruto de uma compreensão de que eles já receberam muito mais do que eles precisavam e receberam muito mais do que eles mereciam. Por isso, o coração deles estava inclinado a usar tudo o que eles têm para estar ajudando outras pessoas que não têm tanto assim. Da mesma forma como Cristo fez em relação a eles, que não tinham nada, e Cristo, cheio da glória, da graça do Senhor, fez com que, através do seu sacrifício, isso fosse destinado a nós, mesmo se nós merecermos. Por isso, o que os motivou não foi um código moral, nem a regra do dízimo, longe disso. O que os motivou, na verdade, foi a intenção de demonstrar o amor que eles receberam da parte do Senhor. Isso não é tão maravilhoso para nós? Isso não é algo realmente a ser analisado, a ser exercitado, a ser imitado por nós? Entendemos que nós recebemos do Senhor algo muito melhor do que o material pode nos dar, que é a paz dos nossos corações, que é a capacidade de enxergar que Deus, de fato, tem cuidado de nós e das nossas famílias. Pare e pense. Analise o seu relacionamento com o dinheiro. O que ele lhe diz sobre o relacionamento com Deus? Onde está a sua prioridade? O que ele revela sobre quais são as prioridades da sua vida? Como você pode enxergar isso? Como você pode compreender isso? É um pensamento e uma análise muito importante, meus queridos, para nós termos condições de enxergarmos que, de fato, muitas vezes nossos corações são tendenciosos a querermos ajuntar e ajuntar coisas e não estarmos servindo ao Senhor com essas coisas. Tudo que Deus nos deu, meus irmãos, serve para nós estarmos cuidando para Ele. Nós somos mordomos, como nós vemos o apóstolo Paulo colocar. Nós somos mordomos da multiforme graça do Senhor. Por isso, nós precisamos entender que a nossa relação com as finanças, ela não deve ser de uma pessoa avarenta, de uma pessoa que, como a gente diz lá na minha cidade, mão de vaca. Não deve ser dessa forma. Nós devemos enxergar as nossas posses como uma forma de nós glorificarmos a Deus. Nós glorificamos a Deus também com a administração sadia, com as contas sadias na nossa casa, mas também usando parte do que nós temos para ajudarmos outras pessoas. É uma forma de entendermos que nós somos abençoados muito mais do que nós merecemos e que, portanto, ajudar ao próximo é uma demonstração dessa consciência, dessa concepção. Por isso, a demonstração do que Jesus nos deu, sem nós merecermos, é uma demonstração de que nos leva a compreendermos também que, da mesma forma, devemos fazer para com o nosso próximo. No que for possível, ajudá-los. No que for possível, estarmos garantindo sustento a essas pessoas. Ponto 4, tempo e pessoas. Com que, além de dormir, você gasta a maior parte do seu tempo? Já parou para pensar nisso? Quanto tempo você passa dormindo e o que você gasta a maior parte do seu tempo? O que você faz? Pode ser lendo, pode ser trabalhando, pode ser estudando, pode ser jogando, pode ser fazendo nada. Não sei. Com o que você gasta a maior parte do seu tempo? Isso vai nos dizer o que é prioridade nas nossas vidas. O uso que nós temos do nosso tempo diz sobre o que é prioridade para nós. Quanto tempo você tem gasto na sua relação com Deus? Quanto tempo você tem investido na sua relação com o Senhor? Isso demonstra muito sobre as nossas prioridades. Mostra muito a respeito do que é prioridade para as nossas vidas. Portanto, lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 16, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de remir os dias. Observe, ele diz, de que todo o corpo, no capítulo 5, né? Lendo o 4 fica muito complicado, né? Capítulo de número 5, versículo de número 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo ele coloca essa expressão para tratar a respeito de uma coisa que muitas vezes a gente não entende. O significado de remir aqui é aproveitar. Uma frase latina que ficou muito famosa foi a frase carpe diem, que tem o significado de aproveitar o dia ao máximo, porque pode ser o seu último dia. O apóstolo Paulo vai mais ou menos nesse sentido,
porque ele vai dizer para nós aproveitarmos o tempo. Mas não é para usarmos como desculpa para fazermos besteira. É para usarmos como motivação para usarmos o nosso tempo para a glória do Senhor. Na língua grega, nós temos duas palavras que servem para designar tempo, que é a palavra cronos, que é no sentido de tempo literal, né? Um mês, uma semana, um dia, é na perspectiva humana de tempo, é como a gente enxerga a contagem do tempo. E temos o tempo da perspectiva de Deus, que é a palavra kairos, que é no sentido de nós olharmos o tempo que está entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo Jesus, para nós estarmos aproveitando esse tempo. Por isso ele vai colocar para nós remirmos o tempo no entendimento de que nós precisamos usufruir ao máximo do tempo que nós temos hoje para estarmos glorificando e servindo ao Senhor. Porque depois disso não vai dar mais tempo. Quando Cristo voltar, não vai dar mais tempo de você socorrer um irmão, não vai dar mais tempo de você ser útil ao Evangelho aqui na Terra. Por isso, ele coloca exatamente isso, a ideia de nós estarmos usando o nosso tempo da melhor maneira possível para a glória do Senhor. Pare e pense. Se você tem tempo para passar o dia inteiro lendo um livro que não vai acrescentar nada na sua vida, você tem tempo para ler um capítulo da Bíblia e conversar com alguém sobre isso, alguém que não conhece o Senhor. Se você tem tempo para assistir um filme que não vai acrescentar nada na sua vida, você tem tempo de assistir um sermão, assistir a esse vídeo, por exemplo, e compartilhar com uma pessoa que você gosta, com uma pessoa que você sabe que vai ser abençoada, vai ser beneficiada com esse vídeo. Por isso é muito importante que nós entendamos que o tempo que nós temos para fazer essas coisas é agora. Você pode pensar que tem mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Você pode pensar nessa perspectiva de cronos, de tempo humano. Mas, da perspectiva de Deus, pode ser que você não tenha sequer o dia de amanhã. O tempo de Deus, o kairos, ele pode designar que você não tenha mais tempo. Seja porque você vai para a glória, ou seja porque Cristo vai voltar. Portanto, usemos o tempo de hoje, o carpe diem, para nós estarmos realmente usufruindo de maneira consciente e alegre para a glória do Senhor. E por isso nós temos algumas orientações práticas que servem para nós vermos como nós podemos aproveitar o tempo melhor, como que nós podemos estar usufruindo do nosso tempo com consciência. Primeira delas, ele não chama ao ativismo frenético. Isso significa, meu irmão, que não é para você ficar desesperado. Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa hoje, senão estou desperdiçando meu tempo. Nossa, se eu não fizer isso, eu vou estar pecando, vou estar deixando a desejar. Nossa, se eu não fizer 300 compartilhamentos desse vídeo, estou deixando a desejar e por aí vai. Não é bem assim. O que nós temos aqui é usar o nosso tempo de forma sábia, consciente. E você pode usar isso usando o seu Facebook, por exemplo, para compartilhar a palavra do Senhor. Você pode usar o seu tempo de forma consciente, de forma sábia, quando você usa o seu WhatsApp para, ao invés de passar fake news, por exemplo, compartilhar vídeos, mensagens do Senhor. Você pode usar o seu tempo para estar fazendo obra missionária. Não precisa ir para a África para fazer obra missionária não, meu irmão. Você pode fazer no seu prédio, se você morar no prédio. Pode fazer com a sua família. Você pode fazer onde você estiver. É só você pregar o Evangelho, é só você levar a mensagem do Evangelho. Por isso, o nosso trabalho na igreja, ele deve ser de forma consciente. Eu não posso deixar de usufruir o tempo com a minha família simplesmente para fazer o trabalho da igreja. De forma nenhuma. Você, enquanto cristão, nós, enquanto cristãos, temos que usar o nosso tempo de forma consciente. Se Deus me deu o dom de ensino, por que eu não posso dar uma aula na escola dominical, por exemplo? Se Deus me deu o dom de cantar, por que eu não posso ajudar no louvor da igreja? Se Deus me deu o dom de ter paciência com criança, por que eu não posso ajudar no culto infantil, por exemplo? Nós temos que entender que nós não fomos chamados para um ativismo frenético. É fazer as coisas de forma desesperada. Nós somos chamados para estarmos usando nosso tempo de forma consciente, para sermos beneficiados e beneficiarmos ao nosso próximo. Por isso, não é desculpa para o ativismo frenético. É uma instrução para estarmos vivendo, nos relacionando de uma forma consciente e de uma forma sábia. Uma segunda orientação que nós temos, ver a sua vida à luz de seus vários chamados. Essa passagem está dizendo o seguinte: faça o melhor possível em todas as áreas que Deus te chamou. O melhor possível. Muitas pessoas têm vários dons. Tem gente que consegue cantar, dançar, pregar, ensinar, ser amoroso, ser paciente, e por aí vai. Tem muita gente que consegue ter muitos dons que são úteis no trabalho da igreja. Mas nem todos são assim.
E nós precisamos encontrar pelo menos um dos nossos dons para estarmos usando para a glória do Senhor. Pare e pense. Se você é solteiro, você homem ainda é solteiro, você no mínimo é filho. Todo mundo é filho. Se você não é solteiro mais, você no mínimo é filho e marido. Se você tem filhos, você é filho, marido e ainda é pai. Se você tiver o seu avô ainda, você também é neto. Então observe que tem várias áreas da sua vida que dá para você trabalhar, que dá para você usar o seu tempo, usar a sua vida para estar fazendo da melhor maneira possível. Seja um pai muito bom, seja um filho muito bom, seja um neto sensacional. Nós somos chamados para fazermos da melhor maneira possível tudo o que nós tivermos. É ver a nossa vida à luz dos nossos vários chamados. Se você não tiver tempo para parar e pensar nisso, você vai acabar deixando a vida passar, esperando uma oportunidade muito boa de fazer alguma coisa para a glória de Deus, enquanto tiveram várias oportunidades, enquanto você teve várias oportunidades de colocar isso em prática e não fez. Muitas vezes a gente acha que fazer a obra do Senhor é só coisas grandiosas. Se você é um filho bom, obediente e temente ao Senhor, você já está fazendo a obra do Senhor. Se você é um pai dedicado, se você é uma mãe zelosa, se você realmente faz tudo o que vem à sua mão da melhor maneira possível, você está fazendo a obra do Senhor. Faça tudo o que vier à sua mão conforme as tuas forças. É o que nós vemos como instrução em Eclesiastes. Terceira orientação, aproveitar os pequenos momentos da vida. Você sabia é bem mineiro, né? Você sabia que 95% do seu tempo você passa sem ser na esfera religiosa? Porque, ainda mais nesse período de quarentena, né? A gente não tem nem como se reunir fisicamente. E o que você faz nesses 95% do tempo? Com o que você tem gasto a sua vida, a sua energia? Como você tem compreendido as coisas? Pode parecer meio assim vago, mas para pensar. Imagine que a Sabrina e eu, a gente tem algum tipo de rusga, algum tipo de dificuldade e a gente fica de bico aí uma semana com o outro. E aí depois a gente resolve. Mas a gente perdeu uma semana do nosso relacionamento conjugal porque a gente estava de bico um com o outro. Agora imagine que se repita pelo menos 2 vezes no mês. A gente já perdeu metade do mês. Exagero. 1 vez a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, eu perdi uma semana do meu relacionamento com a minha esposa, que poderia ser usado para nós estarmos vivendo bem. Então, a cada 6 meses, são 2 semanas. A cada ano, são 4 semanas. A cada ano, eu perdi 1 mês do relacionamento com rusga, com briga, com bico. Um tempo que não volta, um tempo que não tem como eu correr atrás dele mais. Por isso, o apóstolo Paulo ele coloca para nós estarmos entendendo que em pouco tempo, a gente pode desperdiçar muito tempo. A gente tem que aproveitar o tempo agora para fazermos o que agrada a Deus. Em 20 anos, se eu perco 1 mês por ano, em 20 anos eu vou ter gasto aí 20 meses. 20 meses da minha vida com discussão sem necessidade com a minha esposa. 20 meses. Isso dá quase 2 anos. É um tempo que não volta. Por isso, muitas vezes, a gente deixa de ter amizades, deixa de se relacionar, deixa de fazer coisas que são boas para nós, porque a gente usa a desculpa de que não tem tempo. Quem quer dar um jeito, né? Quem quer dar um jeito. E quem está a fim de usar o tempo de forma sábia, encontra um tempo adequado para estar usando o seu tempo. Por isso, aproveite os pequenos momentos da vida. Não desperdice seu tempo brigando, discutindo, porque esse tempo não volta. Use o seu tempo para estar usufruindo do que Deus pode te conduzir a estar usufruindo. Use o seu tempo, que Deus tem dado, para aproveitar as pessoas ao seu redor e para viver com intensidade junto a essas pessoas. Quarta orientação que nós temos aqui, ver o contexto em que as coisas acontecem. Paulo diz que os dias são maus. Você vive em uma zona de guerra. Você pode entender isso de forma bem clara. Você vive em uma zona de guerra. Por isso, vai sempre haver um conflito entre a sua vida espiritual e a sua carne, a sua vida no geral, longe de Deus. Por isso, não espere que você vai passar sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de dificuldade nas suas amizades, no seu casamento, no seu trabalho, e por aí vai. Sempre vai haver guerra. Por isso é importante você estar preparado para enfrentar essas dificuldades. E a forma que nós nos preparamos é a cada dia pedindo sabedoria a Deus
para enxergarmos as coisas e fortalecermos o nosso espírito para aguentarmos todas essas coisas. Por isso, entenda, você deve se preparar para essa guerra, você deve se preparar para estar combatendo toda a altivez que se levante no seu coração, todas as dificuldades que se apresentarem. Entenda que você foi chamado por Deus para ser um soldado na linha de frente. Você foi chamado para fazer a diferença. Entenda que tudo que você tem e tudo que você é para a glória do Senhor. Faça com que as suas amizades, o seu casamento, os seus relacionamentos no geral, sirvam para a glória do Senhor. Use com sabedoria o seu tempo. Não desperdice com intrigas e esteja preparado nessa guerra. Você está nessa guerra para fazer a diferença. Então use o seu tempo, use com sabedoria para abençoar as pessoas ao seu redor e para demonstrar que de fato você não tem tempo a perder. Nós vimos até agora muitas instruções sobre como o dinheiro e como o tempo demonstram quais são as nossas prioridades. Eu te desafio a parar e analisar quais são as suas prioridades e onde você tem investido o seu tempo, onde você tem investido o seu dinheiro. Que Deus te capacite a enxergar que nem tudo na vida se trata do quanto você tem, mas do quanto você pode ser usado por Deus. Use o seu tempo, use os seus recursos, use tudo que Deus te der para a glória dele. Não tenha medo. Deus não vai deixar faltar a você. O Deus que te deu é o mesmo Deus que provê. Por isso, use tudo para a glória do Senhor, para usar aquilo que você tem recebido para glorificar o nome do Senhor e para ser uma bênção para outras pessoas. Que Deus capacite você a enxergar assim. E o seu coração não fique preso às suas posses e você não viva uma vida desperdiçando o seu tempo. Deus te capacite a enxergar isso e a ver de uma forma adequada. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que esteja orientando o seu coração, orientando a sua vida. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor após obtermos a direção da sua palavra, pedindo que o Senhor esteja falando aos nossos corações, nos capacitando a enxergarmos, a vivermos da forma como agrada ao Senhor. Que essa orientação sobre o nosso tempo e sobre as nossas posses nos capacite a entendermos que tudo que nós temos e somos é para a sua glória. Que cada um dos irmãos que assistiram esse vídeo possa estar realmente, ó Pai, sendo impactado, direcionado. Cada um dos irmãos que assistiram esse vídeo possam, de fato, entender que nós somos chamados para servirmos ao Senhor e parte do serviço ao Senhor envolve o relacionamento e o serviço a outras pessoas. Que nós assim compreendamos que nós recebemos muito mais do que merecemos em Cristo Jesus e que o nosso compromisso com o Senhor é demonstrarmos isso através da nossa vida, seja no pensar, no falar ou no agir. Nos abençoe, Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus abençoe ricamente sua vida e você possa administrar melhor o seu tempo e investir melhor o seu dinheiro a partir de agora. Um forte abraço e fique com Deus.